Neste vídeo você vai conhecer o ingrediente que é mais utilizado na substituição do glúten nas receitas sem glúten. Vou te contar também qual é a minha recomendação de uso para você, porque esse ingrediente tem uma ação muito forte. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. O ingrediente utilizado na substituição do glúten é o agente de liga. O agente de liga, que pode ser tanto a goma xantana quanto o psyllium, por exemplo, que são os dois agentes mais utilizados tanto na panificação quanto na confeitaria sem glúten, eles trazem basicamente liga para a massa. Então eles se assemelham muito em características ao glúten da farinha de trigo. A goma xantana ou psyllium, eles têm uma capacidade de formação de uma rede viscoelástica forte dentro das nossas massas. Então essa rede entremeia toda a nossa massa e é capaz de aprisionar ali dentro os gases produzidos pelo fermento e também a umidade da massa. Então a gente tem um pão que cresce mais, que fica mais volumoso, um bolo também, né? E que fica mais úmido por conta dessa retenção da umidade dentro da massa. A goma xantana e o psyllium, eles são capazes de espessar as nossas massas, de darem volume. Então, eles também atuam com essas características, aglutinam os demais ingredientes, impedem que depois de prontos, depois de assados, os nossos bolos e os nossos pães sem glúten não esfarelem. E o psyllium tem uma característica muito boa, que ele é rico em fibras. A goma xantana também, mas o psyllium é mais. E ele tem uma capacidade de absorção de líquidos cerca de 10 vezes o seu peso. Então, ele absorve muito líquido para a massa, mantém a umidade dentro da massa. E isso faz com que nós tenhamos pães e bolos sem glúten mais úmidos e macios por mais tempo. Então, a gente aumenta a durabilidade dos nossos produtos úmidos e macios. Então, um pão que você faz utilizando o psyllium na proporção correta, na proporção adequada, você consegue manter a umidade ali por 1, 2, 3 dias em temperatura ambiente. Já quando você não usa um agente de liga, além de você ter a possibilidade de esfarelar esse produto, você também reduz essa durabilidade. Você tem um pão seco no dia seguinte, um pão que esfarela, um pão que fica duro. Então é muito legal você, se você não usa ainda, passar a utilizar esses tipos de agentes de liga que vão ajudar na substituição do glúten, vão atuar ali dentro das nossas massas de maneira muito similar e proporcionando resultados similares também. Esses ingredientes, eles produzem um resultado excelente em nossas massas. Mas nós precisamos associá-los às farinhas corretas. E para te ajudar nisso, no vídeo de amanhã eu vou te falar como você pode fazer um mix equilibrado para fazer os seus pães perfeitos sem glúten em casa. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal. Então inscreva-se agora, clica no sininho que tem aqui embaixo, inscreva-se para que você seja notificada assim que o vídeo for ao ar. E também para você se juntar à nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Qualquer ingrediente em nossas receitas sem glúten precisa estar de maneira equilibrada, em proporção equilibrada, para que a gente tenha um resultado final perfeito. E os agentes de ligas não são diferentes. A gente precisa de um equilíbrio. Então, quando a gente tem falta de um agente de liga na massa, por exemplo, a gente pode ter um pão, um bolo que esfarela, que não cresce tão bem, que racha em cima porque eu não tenho elasticidade suficiente para suportar o crescimento, então a minha massa ela rompe em cima. Então a rachadura em cima pode ter sido ocasionada pela falta de um agente de liga em quantidade correta dentro da sua massa. Em excesso, os agentes de liga também prejudicam a massa. Por quê? Porque eles fornecem elasticidade em excesso. Então, se eu tenho muita elasticidade na massa, a minha massa não expande corretamente, a goma xantana ou o psyllium vão absorver mais os líquidos da massa, então o resultado final pode ficar seco. Se ele fica seco, eu tenho também a liga prejudicada, Por falta de umidade, a minha liga fica prejudicada e o meu bolo, o meu pão pode esfarelar, mesmo se eles estiverem com o agente de liga, se eles estiverem em excesso. Então é muito importante seguir as proporções recomendadas. E as proporções recomendadas em geral, tanto para goma xantana quanto para psyllium são os seguintes. Para goma xantana, de 1 a 2% de goma xantana em relação à quantidade total de farinhas, isso em pães e bolos, tá? E o psyllium até 4% também, pães ou bolos. A goma xantana, ela varia, A gente tem um limite aí, tanto mínimo quanto máximo. E o que eu recomendo, o que eu utilizo é o seguinte: para os bolos, eu tendo a ficar mais próximo de 1%, porque senão dá muita liga na massa. A massa do bolo é mais delicada, a gente precisa de mais suavidade, mais delicadeza nesse resultado final. Se eu coloco 2% de goma xantana, eu tenho muita elasticidade, eu tenho uma massa muito firme depois de assada. Então, nos bolos eu tendo a ficar mais próximo de 1%, e é o que eu recomendo para você também.
Já nos pães, que tem ali uma quantidade de farinhas maior, né? Que o meu ponto de hidratação é menor do que nos bolos, eu tenho uma massa mais consistente, não tão cremosa, não tão líquida quanto nos bolos, né? Eu tenho ali uma proporção menor de gorduras. Então, para os pães, eu recomendo que você use sim 2%. E aí, essa quantidade vai ser o suficiente para não deixar o seu pão esfarelando, mas não vai ser em excesso a ponto de deixar o seu pão muito grudento, né? Com muita elasticidade. Então, é muito legal você seguir essas proporções recomendadas. Teste em casa, veja o que você acha ali, né, dos dois tipos, para você se adequar também, porque é muito de gosto, né? Você tem um limite aí, mínimo e máximo, mas você vai se adequando conforme o seu gosto, o gosto da sua família. Essa é a proporção que eu uso e que eu recomendo que você, se você nunca usou, por exemplo, né, esses tipos de agente de liga, você comece por essas proporções, para você ter uma noção ali de quanto mais ou menos você deve colocar em cada tipo de receita. Agora você já conheceu os 2 agentes de liga que são mais utilizados e que é o ingrediente, né, que mais se assemelha ao glúten. Então, nas nossas receitas sem glúten, são eles que nós vamos utilizar para puxar essa característica de mais liga, de não deixar o nosso pão, o nosso bolo esfarelando. E no vídeo de amanhã eu vou te contar um pouquinho mais sobre como você pode fazer um mix de farinha sem glúten equilibrado para fazer os seus pães perfeitos sem glúten. Se inscreva no canal agora. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!